Boa noite, queridos irmãos. Muito bom estarmos juntos mais uma vez, podendo falar de Jesus, do seu Evangelho, tanta coisa maravilhosa, né? Muito bom estar com vocês. Nossa saudação também a todos os que, não só os da casa, né? Nossos irmãos da casa, da Núcleo Espírita Chico Xavier, mas também aqueles que são da internet, que estão nos conhecendo agora, que estão entrando nesse nosso estudo, de repente, assim, até sem saber por quê, né? Mas como sabemos que nada acontece por acaso, todos os que estão aqui é porque precisamos estar, não é? Então, todos possam se sentir abraçados e agradeço muito a presença de vocês aqui conosco na noite de hoje. Então, para iniciar o nosso trabalho da noite de hoje, o nosso estudo, vamos ler uma mensagem do livro Fonte Viva, do Espírito do Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico, que é o nosso patrono aí da nossa casa. Então, vamos ler a lição 37, que se chama Na Obra Regenerativa. O nosso tema da noite de hoje é não julgueis para não ser julgados. Então, esta mensagem ela tem a ver com o tema da noite de hoje, como vocês verão. Então, diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos para que não sejais igualmente tentados. É uma mensagem de Paulo nos Gálatas 6:1. E Emmanuel faz a seguinte explicação: se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentaremos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis em que vemos um companheiro desempenhar-se nas sombras interiores, aliás, despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que para auxiliá-lo é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura cháguas com a projeção de perfume. Sejamos humanos antes de tudo. Aberemo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se nas condições dele teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir, ou seja, apontar, né? E condenar para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitarmos pela tentação. Então, para que nós não julguemos indiscriminadamente as pessoas, porque no futuro poderemos ser nós a cair nos mesmos erros, né? Bom, então, dito isso, já com os nossos espíritos pacificados, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai querido, nosso Criador, Deus de amor e de infinita bondade, a Jesus, nosso amigo de todas as horas, a toda a espiritualidade amiga, nosso querido Chico, nosso querido e amado professor Eurípides Barçanufo, a todos esses espíritos queridos que nos amparam, pedindo para o trabalho da noite de hoje, que possamos estar todos bem intuídos, bem orientados, que possamos receber boas
informações espirituais através de ideias, de pensamentos bons, de boas intuições. Abençoa-nos, Senhor, no trabalho de hoje, abençoa todos os que estamos aqui envolvidos pelos laços do amor, pelos laços do coração. E que seja uma noite grandiosa de estudos e aprendizado para todos nós. Assim, Senhor, iniciamos então o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Bom, meus queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 11 a 13, que é Não julgueis para não ser julgados, que foi já tema da nossa primeira mensagem da noite de hoje. Vamos então, para deixar todo mundo bem situado no tema, vamos ler a passagem evangélica que trata do assunto. E diz assim: Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a fizeram ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher vem de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso tentando a fim de ter de o que acusarem. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com seu dedo sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Que aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, se abaixando de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo falar assim, se retiraram um após outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus ficou só com a mulher que estava no meio da praça. Então, levantando-se, disse-lhe Jesus: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Mas não condenarei, não mais. Ide, e no futuro não pequeis mais. Isso está no Evangelho de João 8, versículo 3 a 11. Então, com base na passagem evangélica, nós vamos analisar a mensagem que Jesus trouxe para nós dentro desse contexto evangélico. Bom, para começar, nós temos que fazer uma distinção entre leis morais e leis humanas. As leis morais, elas estão relacionadas no Livro dos Espíritos, da pergunta 614 a 619A. Essas leis morais, no meu modo de entender, são uma chave que está ali para abrir os eventuais sofrimentos nossos ou não. Porque a partir do momento em que nós afrontamos uma dessas leis, surge a obrigação de reparar o erro. E aí nós começamos os sofrimentos, né? Então, dizemos isso amparados na pergunta 614, em que Kardec pergunta assim aos espíritos: o que se deve entender por lei natural? Eles respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, na medida em que nós nos afastamos dessas leis que estão aqui elencadas, né? Então nós pegamos para nós, trazemos para nós a necessidade de restaurarmos o equilíbrio que nós rompemos quando afrontamos essa lei. Essas leis, falando-se rapidamente, são 10. Lei de adoração, a lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação,
lei de destruição, a lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. Essas 10 leis formam o elenco das leis morais que está lá no nosso livro terceiro do Livro dos Espíritos, como leis divinas ou naturais. Essas são as leis de Deus, que regem o nosso comportamento aqui na Terra, né? E os nossos resgates, os nossos sofrimentos e também as nossas alegrias. Está tudo ali envolvido. Agora, as leis humanas já foram essas criadas por nós. As leis humanas, elas existem para poder organizar a sociedade, porque se não tivessem as leis, isso aqui ia ser uma loucura, cada um ia fazer o que quisesse. Então, quando o ser humano começou a se juntar em grupos sociais, ele viu a necessidade de regular, de regulamentar essa convivência. E, para isso, ele criou as normas de comportamento, que são as leis que regem a nossa vida. Então, todas as pessoas que estão dentro do território de um país, elas estão obrigadas ao cumprimento da lei vigente naquele país, para ela poder se comportar, se adequar, agir, atuar dentro do contexto legal daquele país, né? Não só os visitantes, os turistas, quem vem para participar de um congresso, quem vem a trabalho, todos estão, especialmente os cidadãos, nós que estamos aqui dentro do país, que nascemos aqui e somos cidadãos desse país. Então, essas leis, elas existem para estabelecer a estabilidade social, elas formam a estabilidade social, elas sedimentam essa estabilidade social, tá? Porque todos nós temos que nos respeitar e observar o direito do outro, né? Bom, e essas leis é que dão estabilidade também, legitimidade aos julgamentos. O juiz só devem julgar de acordo com o que está na lei, observando o caso que lhe foi apresentado. Lhe é apresentado um caso e ele julga de acordo com a lei vigente. E a lei vigente máxima de um país é a Constituição. Todas as outras derivam da Constituição. Ela é a lei maior, tá? Então, na nossa lei, na lei brasileira, as mulheres têm uma série de direitos que antigamente não tinham, até bem pouco tempo. A mulher precisava de autorização do marido para uma série de coisas, né? Porque a lei, o Código Civil anterior. Mas agora o Código Civil nos traz uma série de avanços em relação aos direitos da mulher. No entanto, a situação da mulher nos tempos de Jesus era lastimável e lamentável. Existe um livro que eu até recomendo para quem quiser entender e conhecer os costumes da época de Jesus, que se chama A Vida Diária no Tempo de Jesus. O autor é Henri Daniel Hopes. Esse livro é excelente, ele nos conta tudo, como é que era a vida cotidiana no tempo de Jesus. Então, a partir do que esse livro nos explica, nos ensina, nos mostra, nós observamos que a família, no tempo de Jesus, a família judaica, era totalmente patriarcal. Quem mandava era o homem. A mulher não tinha direito de dar opinião nenhuma. Ela não opinava, né? Até podia falar, querer opinar, mas ela podia opinar, melhor dizendo, mas a opinião dela não era a que prevalecia, ia prevalecer a opinião do homem. Agora, se eventualmente as duas fossem iguais, estava tudo certo, né? Mas se fosse conflitante, a do homem prevaleceria. As mulheres, o que cabia para as mulheres? As mulheres, o que elas tinham que fazer? Cuidar da casa, cuidar dos filhos e ter filhos. Era essa a vida da mulher, as atribuições da mulher naquela época. É só isso, ela tinha submissão total ao homem, né? Agora, uma coisa interessante, a poligamia, ou seja, o homem ter várias mulheres, era permitido. A lei judaica permitia.
a lei mosaica permitia. E essa permissão de ter mais do que uma mulher perdurou até recentemente, segundo eu descobri através das pesquisas que fiz para esse estudo de hoje. Quer dizer, você veja que interessante, quer dizer, o homem poderia ter várias mulheres, mas assim, vivendo junto, tá? Vivendo junto, ele poderia ter várias mulheres. Teve um momento que a lei judaica estabeleceu o máximo de 4 mulheres, porque senão o homem não conseguia sustentar tanta gente. Era filhos e tudo que vinham dessas uniões, mas morava todo mundo junto, todo mundo numa boa. Tá? Agora, a lei, por outro lado, proibiu o adultério. O adultério era proibido tanto para as mulheres quanto para os homens. Se fossem pegos em adultério, ambos estavam sujeitos às penalidades legais. Olha só, os dois, hein? Outra característica da família no tempo de Jesus, o pai de família escolhia o marido da filha. Isso aqui no Brasil até pouco tempo era assim. Tem vários países que é assim, né? Parece que na Índia é assim, o pai é que escolhe o marido da filha, mesmo que ela não queira. Agora, por que era assim? Porque a mulher era um peso dentro da família e na sociedade, porque ela não produzia, né, para trazer sustento para dentro de casa nem nada, ela só gastava e tinha os filhos que também usufruíam do ganho do resto dos homens que trabalhavam na casa. Então, o pai queria logo se ver livre daquela filha e tratava de casá-lo o mais rápido possível. E a situação era tão drástica que as meninas, aos 12 anos, já eram prometidas em casamento. Então, meninas de 12 anos já estavam prometidas para casamento com uma outra pessoa, um outro homem. Mas acontece que Jesus, ele não se posicionou a respeito do adultério durante todo o apostolado dele. Nós não temos nenhuma frase dele que falasse sobre isso, que se manifestasse contra ou a favor, muito pelo contrário. Jesus não entrou nessa seara, não é? A lei mosaica, ela, como eu já falei antes, ela proibia o adultério. E ela estabelecia como pena a lapidação. O que era a lapidação? Tanto do homem quanto da mulher. Eles eram enfiados na terra, enterrados até essa altura que assim, e depois eram apedrejados até morrer. Vê que coisa horrível, né? Olha a violência, olha que violência. Então, Jesus não ia concordar de jeito nenhum que aquela mulher fosse apedrejada. Ele deu uma saída maravilhosa e só mesmo nosso mestre para ter uma saída tão sábia, né, como Jesus teve naquele momento. Mas então, tanto a mulher quanto o homem pegos em adultério, eles iam sofrer a lapidação. Agora, o que aconteceu? A mulher foi pega, não foi? E levada à praça. E o homem, o adúltero, não apareceu. Ele não. Por quê? Porque, como eram os homens que tomavam esse tipo de atitude, se não fosse desafeto de nenhum deles, eles deixavam ir. Não achou, fugiu, entendeu? Agora, a mulher, ela sempre era pega e era morta, né? A lapidação. Coisa triste. Bom, mas Jesus, naquele momento, quando aqueles homens trouxeram à praça a mulher, ele sabia da intenção deles. Sabia que eles queriam colocá-lo à prova e aquilo era uma armadilha, né? Para saber o que ele ia dizer e, a partir do que ele falasse, iam usar as palavras dele contra ele, né? Para usar aquilo para prejudicá-lo. Então, se Jesus condenasse a mulher, como os fariseus que levaram ela ali na praça fizeram, né? Eles a acusaram logo. Se ele condenasse a mulher, o que acontecia? Os fariseus iriam dizer que ele pregava uma coisa e fazia outra, porque ele pregava o quê? O amor, a caridade, o perdão, né? A paz. Como é que ele ia ser favorável à lapidação, que era um ato tão horroroso, tão violento? Então, ele ia ser
atacado por eles com isso, e essa acusação dos fariseus contra ele, nesse caso, iam desmoralizar o apostolado de Jesus, não é? As pessoas já iam desconsiderar até o que ele falava, porque como que uma pessoa fala uma coisa e faz outra? Bom, mas Jesus também, por outro lado, ele não podia cobertar o erro, nem aprovar o comportamento da mulher adúltera, porque era proibido por lei. A lei vigente não permitia. Se ele fizesse isso, ele estava contrariando a lei. Isso ia dar margem aos fariseus de pedir a prisão dele, porque ele estava descumprindo a lei judaica. Então, eles acharam que colocaram ali Jesus numa situação dificílima, contra a parede, sem saída. Mas Jesus, muito sabiamente, o que ele disse para ele? Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E em seguida passou a escrever na terra o nome dos acusadores presentes ali na praça e seus pecados. Segundo dizem, né? Segundo nos dizem. E com isso, o que ele fez? Tocou a consciência daqueles homens, porque eram todos pecadores. Os mais velhos, então, muito mais pecado, porque tinham vivido mais, né, do que os mais novos. Então, eles foram saindo da praça envergonhados, né? A consciência deles pesou, eles foram saindo aos poucos. Primeiro os mais velhos e depois os mais novos, até que, de repente, Jesus ficou sozinho com ela ali. Jesus não aprovou nem acobertou o comportamento dela. Ele entendia o sofrimento que essa mulher teve até chegar àquele ponto de praticar o adultério. O que ele disse para ela quando a praça ficou vazia? Jesus disse: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela, coitadinha ali, encolhida, apavorada, o que ela disse? Ninguém, Senhor. Aí Jesus encerra o diálogo. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não tornes a pecar. O que vocês observam de interessante nesse diálogo dele com a mulher, Jesus com a mulher, especialmente na última frase? Jesus não perdoa ela, ele não diz isso. Ele não diz, eu te perdoo, vai, não peques mais, como ele sempre falava, não é? Por que ele não fez isso? O comportamento dele com a mulher adúltera foi diametralmente oposto ao comportamento dele com Maria Madalena, porque Maria Madalena ele perdoou, literalmente. No diálogo que ele tem com Madalena, ele diz: eu te perdoo, teus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. Mas para a mulher adulta ele não disse isso. Por quê? Porque se ele dissesse isso, ele estaria indo contra a lei. E o que ele disse durante todo o apostolado dele? Eu não vim destruir a lei. Ou seja, eu não vim ser contra a lei que está vigente nesse ordenamento social durante a minha passagem apostolar por aqui. Eu vou respeitar a lei. Olha que coisa maravilhosa, né? Comportamento. Então, a Madalena, por que ele perdoou Madalena e não perdoou a mulher adúltera? Porque Madalena exercia uma atividade, que era a prostituição, que não era proibida por lei. Era até assim aceita como digamos, uma profissão de atividade de interesse social, né? A prostituição não era crime. Então, Jesus perdoar aquela atividade que a Madalena exercia não foi contra a lei judaica, porque não era crime, era aceito, não tinha problema, entendeu? Então, ele pôde perdoar, porque o que ela praticava não era contra a lei. Já não pôde fazer isso com a mulher adúltera, porque o que ela praticava era ilegal, a lei proibia, né? Então, veja só, no momento que Jesus entendeu o drama daquela mulher, ele entendeu o problema dela, o que ele fez? Ele não acusou ela de nada, ele não
não julgou ela culpada de nada. Ele foi compassivo com ela. Ele teve misericórdia por ela, porque ele entendeu o drama que essa mulher passou a vida inteira até chegar ali, né? Mas para ela, esse encontro com Jesus foi a estrada de Damasco. A mesma estrada de Damasco foi para o Paulo, foi para ela. Foi aquele encontro que mudou a vida toda dela. Porque a partir desse encontro que ela teve com Jesus na praça, a vida dela mudou totalmente. Quem quiser conhecer o prosseguimento da história dessa mulher adúltera, porque pelo evangelista João a gente só conhece esse pedaço, a gente só sabe dessa situação que aconteceu ali na praça, né? Quando ela foi ameaçada de apedrejamento. Mas depois tem o que aconteceu posteriormente àquilo, o encontro dela depois, mais tarde, com Jesus, como que ela passa a viver depois disso. É uma história lindíssima que eu recomendo que vocês leiam. Essa história está no livro Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, psicografado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco. Então, gente, quem puder, leia esse livro, que é maravilhoso. Aliás, todos os livros de Amélia Rodrigues, que foram psicografados pelo Divaldo e que falam de Jesus, livros lindos, Trigo de Deus, Eu Sou, tem muitos, né? A Flores no Caminho, tem olha, cada livro mais lindo do que o outro, com história de Jesus maravilhosa de se ler. Então, eu recomendo que leiam esse livro, que eu estou indicando para vocês, Pelos Caminhos de Jesus, que vocês vão conhecer a história de Susana, esse era o nome dela, como que foi a vida dela, e o final é maravilhoso. Preparem os lenços, tá? Para ler. Bom, agora, trazendo essa situação e esse ensinamento que Jesus nos deu para os dias de hoje, para os dias atuais, para a nossa vida, nós devemos fazer uma análise comportamental da nossa sociedade. E nós vamos, então, verificar que, assim como os fariseus, nós continuamos julgando indiscriminadamente as pessoas, partindo de informações nem sempre seguras ou verdadeiras, informações cruéis, injustas, levianas, precipitadas. Nós acabamos julgando o próximo a partir de determinados princípios e valores. Valores e princípios esses intrínsecos nossos, que nós adquirimos durante a nossa vida, e outros que já vieram conosco de outras vidas, já estão sedimentados dentro de nós. Então, a coisa fica complicada, a coisa fica difícil pra caramba, né? E a respeito disso, para nos dar uma ideia de como nós não devemos julgar, nem quando se diz assim, o fulano é filho de cicrano, então é igual a ele, é a mesma coisa, né? Vamos ler aqui uma mensagem do livro Pão Nosso não minto, Caminho, Verdade e Vida, esse aqui, ó, também de Emmanuel, psicografado pelo Chico, a lição 75, que se intitula Na Casa de César. Eu vou ler somente o finalzinho, porque é grande e o que interessa mesmo aqui para a gente é esse final. E diz assim, ó, nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessa condição de santos, entendeu? De pessoas boas. E o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, discípulos de Jesus, hein? Relacionados à ação palaciana de César, ou seja, que trabalhavam lá, que exerciam alguma atividade para César, que foi o perseguidor de cristãos, né? Deles, Paulo recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgues, pois, o teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero, e nunca ouviu de tão grandiosa lição. Aqui,
o Emmanuel coloca Nero no lugar do César, que César foi colocado pelo Paulo de Tarso. Ele falou Nero, porque Nero era pior ainda. Nero foi um perseguidor crudelíssimo dos judeus. Tocou fogo na cidade de Roma e acusou os cristãos para poder persegui-los, matá-los na arena. Então, ele diz que não julgue o teu irmão pela sua fortuna ou pelos aparentes privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero e nunca ouvires, nunca te esqueças de tão grandiosa lição. Ou seja, até na casa dessas pessoas mais desarrumadas, mais desarvoradas, mais difíceis, existem gente boas, existem pessoas boas. Então, nós não podemos julgar aquele indivíduo que trabalha na casa de uma pessoa que é o horror, como se fosse a mesma pessoa, que fosse horrível também. Muitas vezes será um santo, né? Apenas estando ali por uma necessidade, porque precisa trabalhar. Então, a gente ter cuidado no julgamento, né? Essa história é muito legal. Bom, a pessoa sobre quem a gente vive emitindo julgamento, né, que a gente vive constantemente julgando alguém ou alguma coisa. Essa pessoa sobre quem a gente está julgando, não podemos esquecer que ela é um espírito imortal como nós e que tem uma história de vida que geralmente nós não conhecemos, né? E essa vida dele colaborou, lógico, para aquela atitude que ele acabou tomando e que nós estamos criticando, a vida daquela pessoa. Não existe um momento na vida daquela pessoa, existe todo um contexto da vida dela, de outras vidas e da vida atual, que levam a essa prática dessa atuação que ela teve, que por vezes nós podemos considerar errada e criticando, né? Então, nós não conhecemos a vida dela, o que isso certamente pode nos trazer um equívoco na hora do nosso julgamento, nós falarmos coisas erradas, coisas indevidas, né? Porque nós normalmente só conhecemos, em regra geral, uma versão dos fatos, nós não conhecemos os dois lados da moeda, conhecemos o lado de alguém que nos conta uma determinada coisa. E também, geralmente, a gente não presenciou o fato, nós não presenciamos o fato, então saímos dando opinião sem estarmos bem por dentro do que aconteceu, sem sabermos o que leva determinada pessoa a ter um determinado comportamento, né? Que nós, às vezes, até falamos mal, até julgamos indevidamente e criticamos, né? A propósito disso, vou trazer uma historinha muito legal que tem no livro Ideias e Ilustrações, tá? Também do Chico Xavier, por diversos espíritos. Essa historinha aqui chama-se A Crítica, num domingo de calor. Ela nos foi contada aqui, deixa eu ver aqui o autor, foi Hilário Silva. E é o seguinte, é que tinha uma senhora, uma espírita, muito trabalhadora da série espírita, fundadora da Associação de Senhoras Espíritas Cristãs de Araçatuba, em São Paulo. O nome dela era Dona Benedita Fernandes. Dona Benedita, então, foi chamada, foi convidada, dado o trabalho que ela fazia, tão importante, né, tão maravilhoso, ela foi convidada para participar de uma reunião com outras senhoras de outras casas, de outras obras assistenciais, para estudar determinados problemas que estavam acontecendo, várias coisas ligadas a essas obras assistenciais. E lá foi ela, né? Não pôde dizer que não ia, lá ela foi. Só que quando ela chegou lá, primeiro que era um domingo, um calor, sabe aquele calor que nós cariocas conhecemos bem? Aquele de matar. Era um domingo daqui. Ela chegou lá na reunião, minha filha, com um casaco, um mantô de lã. Todo mundo ficou achando aquilo estranho, né? Só se fosse frio, estava tudo bem. Um calor daquele escaldante. Bom, aí começaram os cochichinhos. Ela lida tanto com maluco que está ficando igual. Já se viu um calor desse com esse casaco de lã, tá doida? Ou tá, isso é mania. Se a gente ficar ficando velha, ela vai ficando com mania. Cada coisa doida.
E, pô, que nada, isso aí é vaidade dela, só para se mostrar que tem um casaco, um manto de lã, por isso que ela vem com ele. Quer parecer diferente dos outros, mais elegante, veio para esse negócio. Porque eu estou achando isso daí já está ficando obsidiada, isso daí não está normal, não. Todo mundo, cada um fazendo um juízo baixinho, né? Cochichando. Mas Dona Benedita está lá, foi chamada a opinar sobre vários temas, se colocou muito bem, explicou, falou, deu opinião, tudo maravilhoso. Mas o burburinho estava já ficando tão incômodo que a presidente da reunião falou com ela, falou, Benedita, olha só, está muito calor, por que você não tira o casaco? Está muito quente, está suando aí, porque ela suava, coitada, pra caramba. Aí ela não teve outro jeito, teve que tirar o manto. Quando ela tira, coitada, por que ela estava com aquele casaco? Porque por baixo ela estava com um vestido cheio de remendinhos no vestido, todo costurado, sabe? Vestido já roto. Aí as outras puderam ver que ela, uma mulher daquela, né? Uma mulher admirável, que sustentava lá em Araçatuba uma obra com o suor do rosto dela, que trabalhava pra caramba, era uma pessoa humilde, boa. Ela só não estava com vestido sem o casaco, porque estava todo costuradinho, cheio de remendo, né? Então ela achou melhor botar aquele casaco para não ficar parecendo tão rota na frente das outras. Imagina a cara das outras companheiras, né? Olha só, e todo mundo da série espírita, hein? Aí eu vou encerrar essa historinha, que tem muito a ver com que uma quadrinha aqui do Casimiro Cunha, que diz assim: ante os problemas dos outros, emudece os lábios teus. Em tudo sempre supomos, mas quem sabe é sempre Deus. Como era o caso aqui, né? Da Dona Benedita. Deus é que sabia o que ela passava, né, coitada? A situação dela. Bom, então a gente vai julgando, né? As pessoas que a gente não conhece, pessoas assim, que eventualmente a gente conhece de passagem, de ver e tal, mas não com a gente convive, né? Mas mesmo quando a pessoa é pessoa da nossa intimidade, pessoa que a gente conhece, que convive com a gente, pessoas amigas, vizinhos e tal, a gente acha que conhece profundamente, mas não sabe nem da vida passada dessas pessoas, não sabemos os compromissos espirituais que elas assumiram, e não sabemos também por que, que ela está praticando determinado ato. E mesmo assim a gente vai e julga, né? A propósito disso, uma vez eu vi uma história, foi até na internet, um desses podcasts, eu não me lembro mais, tem algum tempo, em que o senhor contou a seguinte história. Ele era funcionário da Petrobras. Disse lá o lugar. E ele era da parte que cuidava da parte de convênios que a Petrobras mantinha com obras sociais, com obras beneméritas, né? Porque a Petrobras ajuda muito essas instituições. E a Santa Casa de Misericórdia, daquele local, ela era uma das agraciadas com essa ajuda pela Petrobras. E esse funcionário aqui fazia tudo, né? Organizava, tratava de toda essa parte. E o diretor lá da Santa Casa brincava com ele: olha, você é tão competente que o dia que você se aposentar, eu vou convidar você para trabalhar na Santa Casa de Misericórdia. E ele ria, aquela brincadeira, e lá assim foi passando. Só que ele se aposentou, mas o diretor da Santa Casa não esqueceu e o convidou para fazer parte, então, lá do trabalho deles, e ele foi. Gostou, porque se aposentou, mas não queria ficar sem fazer nada, foi para trabalhar. E nesse trabalho, lá nessa Santa Casa, eles tinham um refeitório onde todo mundo almoçava mais ou menos na mesma hora. Ele passou a observar que tinha um funcionário que ele esperava todo mundo acabar de almoçar, ele já chegava para almoçar no finalzinho do almoço, que aí ele recolhia todas as gelatinhas de refrigerante que jogavam na lixeira e ele botava num saco e tal e levava. Todo dia ele fazia aquilo. Esse funcionário da Petrobras, que agora estava lá na casa Santa Casa de Misericórdia, começou a achar aquilo uma coisa horrível. Falei, mas pode se ver?
Ele com ele mesmo, né? Fulano de tal ganhar bem, tem um cargo bom aqui. Será que ele precisa estar juntando latinha para vender? Que coisa horrível, gente. É tão chato, né? A gente até se sente mal de dele estar esperando a gente acabar de tomar um refrigerante para botar a latinha, dar a latinha para ele. Coisa chata isso. Ele fica incomodado, né, com aquele comportamento do amigo, do companheiro de trabalho. Aquilo irritou tanto ele que um dia ele resolveu falar, comentar com outro amigo que estava almoçando com ele. Ele falou assim: cara, por que fulaninho junta essas latinhas todo dia, ele recolhe isso? E por que ele faz isso? Felizmente ele não falou mais nada, né? O julgamento era só com ele. Aí esse outro falou assim: mas você não sabe, fulano, olha, ele faz um trabalho maravilhoso, ele, a família dele, ele junta essas latinhas o ano todo, ele vai convertendo em dinheiro, vai juntando, no fim do ano, ele e a família dele compram cestas básicas, cesta de Natal, presente para as crianças, tudo isso de uma comunidade mais necessitada que tem lá perto da casa dele. Ele ajuda todo mundo lá. Então, é por isso que eles fazem isso. Bom, não precisa dizer que o outro ficou com a cara, né? Imagina, morto de vergonha com ele mesmo, que ele pensou. Aí ele pegou depois, foi falar com o cara, né? Falou assim: eu soube que você fazia esse trabalho, então eu gostaria de poder colaborar. Ah, será bom se você puder colaborar, sempre é uma ajuda e tal. Ele passou a ajudar, dar algum dinheiro para ajudar, porque os outros já davam também, o pessoal ajudava. Aí, quando chegou no final do ano, né, perto do Natal, esse amigo pediu se podia ir lá para ajudar. E quando ele chegou lá, ele contando, né? Foi uma coisa maravilhosa. Ele até chorou de tanta emoção de ver aquelas cestas todas arrumadinhas. A mulher dele com as filhas já tinham arrumado tudo, aquilo tudo com capricho, sabe? Os presentes, tudo. E ele foi junto levar um presente para as pessoas. Então ele ficou pensando: olha o meu julgamento apressado. Eu pensando uma coisa e era totalmente outra. E uma obra tão meritória. Ele passou a ajudar, né? E se engajou naquele trabalho com esse senhor. Mas foi um exemplo de como que a gente julga as coisas pela aparência, né? Sem entender realmente o que está acontecendo. Aí é um detalhe que ele fala até que quando ele chegou na casa do rapaz, que ele nunca tinha ido, quando ele foi para distribuir as cestas, a casa dele era uma casa não, uma casa maravilhosa, com todo conforto. Tudo bom e melhor. E ele achando que o cara era miserável, era pobrezinho, que estava juntando aquilo para comprar as coisas para casa. Não era nada disso, era tudo ótimo, tudo direitinho. Bom, isso é para ilustrar, né, como é que a gente julga. Bom, então, assim a gente vai julgando os outros, mas quando chega na hora de julgar os nossos amores, hein? Nossa família, nossos filhos, nossos pais, nossos parentes que nós gostamos, aqueles amigos que a gente ama, amigos de infância. E fica diferente a coisa, né? Com relação ao outro, nossos julgamentos são sempre severos, mas com relação aos nossos amores, somos sempre indulgentes, estamos sempre passando pano, como fala atualmente na gíria, né? Estamos sempre passando pano nas atitudes dele, porque a gente sempre está achando que não é assim, que é melhor, que não sei o quê. É melhor não julgar, gente, não julgar, porque quando a gente julga só faz besteira, né? Eu tenho esse defeito. Quando eu gosto de uma pessoa, eu gosto mesmo. E aí eu estou sempre justificando as atitudes dela. Às vezes a pessoa fez um troço realmente errado, mas eu estou sempre achando uma justificativa, e muitas vezes eu já quebrei a cara esse temperamento, que eu preciso melhorar, sabe? A gente não pode ser assim também, né? Tão indulgente desse jeito. Bom, então, nós, com relação aos nossos amores, nós estamos sempre procurando justificar suas atitudes, seus comportamentos equivocados, mas com os outros é diferente, né? Nós somos muito insensíveis com relação ao nosso próximo, e nós precisamos, na realidade, que nós já sabemos disso tudo, eu não estou falando novidade nenhuma para ninguém. O que nós precisamos? Nós precisamos procurar ver as coisas com outro olhar, com um olhar mais compassivo, de mais empatia, de mais amor. É isso que está faltando dentro de nós, mais amor, né? A reforma íntima é individual, não resta dúvida, ela é lenta, ela é complexa, pois todos nós temos nossos fantasmas interiores, todos temos, né? Nós lutamos contra esses nossos fantasmas interiores todo dia, para que nós possamos nos tornar
espíritos melhores, né? Nós precisamos alcançar essa reforma íntima aí que Jesus espera de nós, né? Então, nós somos todos falíveis, somos cheios de defeitos e, embora a gente só veja o defeito dos outros com lente de aumento, nós temos que entender que todos nós temos os nossos defeitos, que nós precisamos compreender. Então, aproveitando esse ensinamento de Jesus, com esse fato, onde ele aproveitou aquele momento para nos ensinar como fazer para não julgar o outro, eu coloquei aqui 4 coisas que eu achei que seriam legais da gente fazer e tentando fazer para melhorar nesse particular. Primeiro, não vamos censurar as pessoas, vamos até censurar o erro, o mal, mas não a pessoa que praticou aquele erro, né? Que fez aquilo. Jesus, ele não criticou o ato praticado pela mulher adúltera. Ele não fez nada disso. Não fez nada contra a pessoa dela. Ele foi indulgente, ele foi assim, ele foi bom com relação a ela. Ele teve aquele carinho com relação a ela. Por quê? Porque ele sabia o inferno que ela havia passado, até chegar àquela situação de adulterar. Ela praticamente foi empurrada para aquilo. Então, ele foi compassivo com ela, ele foi amoroso. Ele não criticou o que ela fez em nenhum momento, né? Antes de emitir qualquer opinião a respeito de alguma coisa de alguém, nós precisamos ver se nós temos autoridade moral para aquilo. Jesus até tinha autoridade moral para criticar, mas ele não fez isso, não é? Nós devemos seguir os conselhos de Sócrates e Santo Agostinho. Sócrates dizia o quê? Conhece-te a ti mesmo, não é? E Santo Agostinho no mesmo caminho. Santo Agostinho dizia assim: procuremos nos conhecer melhor, fazendo um exame de consciência diário das nossas atitudes, antes de fazermos nossa prece diária, antes de dormir. Nossas orações diárias para dormir. Santo Agostinho, antes de dormir, todas as noites, ele disse que ele sentava lá no claustro dele, na caminha dele, fazia as orações dele. Antes de fazer as orações, ele revia todo o dia dele para saber se ele tinha feito alguma coisa errada. Se ele tivesse feito errado, como é que ele podia retificar aquilo? Olha só, meu Deus do céu, né? Meu Deus. Uma outra coisa que nós podemos fazer é procurar aceitar o nosso próximo como ele é, com amor, né? Procurando entender suas imperfeições e dificuldades. A gente vive num mundo de prova de expiações, gente. Nós estamos progredindo agora para a regeneração com todo esse sacrifício. Olha as convulsões porque esse mundo está passando, esse planeta está passando. Os sofrimentos que nós estamos passando. Irmãos nossos agora do Sul passando por situação tão horrorosa, por um sofrimento tão grande, situações dramáticas que tocam o nosso coração. Então, nós estamos nessa convulsão planetária agora. Então, está tudo meio fora da ordem, fora do prumo, né? Vamos ter um pouco de paciência, entender o próximo como ele é. E nós somos todos imperfeitos, né? Uma coisa que me ajuda nesse particular, eu procuro sempre pensar, ver além do corpo físico. A pessoa está falando alguma coisa troço que não está legal, eu procuro pensar que espírito que está animando esse corpo, gente. Que espírito está animando esse corpo? Então, quando eu penso assim, eu abstraio o físico, isso me ajuda aberto, sabe? A eu ter mais paciência e mais empatia com a pessoa. Bom, diante de certas situações sobre a qual nos pedem a opinião, pedem para a gente opinar sobre alguma coisa, nós devemos fazer um exame rápido de consciência para nós vermos como é que nós íamos agir se estivesse naquela situação. Dentro daquele contexto, como é que nós íamos agir, né? E vamos sempre procurar colocar o amor ao próximo antes de tudo, né? Como Jesus nos pediu, amar ao próximo como a ti mesmo. Então vamos procurar amar o nosso próximo. Todos nós seremos perfeitos um dia, isso aí é fato, né? Seremos anjos também. Então, vamos procurar ajudar o nosso próximo, pois, como filhos de Deus, nós somos irmãos e todos nós temos a centelha divina em nossos corações.
Então, vamos nos esforçar para melhorar em relação a isso. Vamos botar um esparadrapo na nossa boca, para a gente não falar tanto dos outros, diminuir, né? Esse falar mal. Vamos falar bem, né? Que é muito melhor, muito mais alegre, muito mais altruísta. Bom, então, terminando isso, vou trazer uma lição do 46 do livro Caminho, Verdade e Vida, também do Chico Xavier, que é Quem és? Olha que legal. Olha que legal. Quem és? Só há um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? E que julgas a outrem? Está em Tiago 4,12. Deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviços. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz e da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Peças vivas somos nós, né? Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade, viciadas na precipitação e na leviandade. Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si mesmo antes de responder às indagações tentadoras. Será esse assunto do meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Olha que página forte, hein, gente? É isso aí. Nós temos que nos questionar isso. Quem somos nós para julgar os outros? O único que pode julgar está lá em cima, é o nosso Pai, né? Então, com essa mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, nós terminamos o nosso estudo da noite de hoje, esperando que ele tenha sido bastante produtivo para todos, que possa ter esclarecido dúvidas, que possa ter trazido aquela força de vontade da gente procurar melhorar mais um pouquinho, né? Vamos colaborar com o plano espiritual, que luta tanto por nós, procurando fazer a nossa parte, falando bem mais das pessoas, e não só criticando, só falando mal, né? Vamos procurar melhorar. É para o nosso bem também. Queridos, então, diante disso, é só para agradecer a atenção de vocês, a presença de vocês e dizer da minha alegria de poder ter estado com vocês na noite de hoje. Vamos, então, dito isso, elevar o nosso pensamento mais uma vez a Deus, nosso Pai, a Jesus querido, nosso amigo dileto, a toda a espiritualidade amiga, nosso Chico querido, professor Eurípides, todos os amores espirituais, agradecidos pela oportunidade, pela paz, pelos estudos da noite de hoje, esperando que tenha sido bastante produtivo. Senhor, abençoe a cada um de nós, os nossos familiares, os nossos lares. Abençoe a todos os teus filhos em necessidade e em sofrimento, Senhor. Tenha misericórdia dos que sofrem, Pai amado, e que a tua bondade, a tua misericórdia, o teu sublime amor possa amparar a cada um de nós todos os dias da nossa vida. Obrigada, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos e um abraço fraterno para todos os queridos. Obrigada.